Bom, então, bom dia novamente a todos. Todos sejam muito bem-vindos para mais um dia de estudos. Vamos reiniciar nossa programação do 17º Encontro do Grupo Pesquisa e Publicações do GPS e o 8º Fórum Internacional de Conhecimento e Ciência. E também no nosso sábado nós teremos a 24ª Caminhada, Caminhando para a Saúde. E é com grande prazer que nós vamos receber, para abrir o dia de hoje, professor especialista Raylan Felipe Rezende Ferreira, que vem contar um pouco da sua história ligada à liderança e gestão no aspecto inaudito, que tem uma participação diretamente de Brasília. E, com isso, vai fazer uma breve apresentação do seu currículo, do que tem feito, e foi mais um dos paraenses aí que decolou para o resto do Brasil, né? E hoje está aí numa grande responsabilidade de atuar no Distrito Federal, numa grande rede de academias. Professor Raylan, muito obrigado pela sua predisposição de estar com a gente hoje, especialmente num feriado. Você terá até uma hora, mas o tempo pode ser menor, 40, 45, e deixar abertas as perguntas, tá certo? Então, passo agora a palavra para o senhor. Primeiramente, muito bom dia a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado a toda a comissão pelo convite. De fato, é muito especial estar aqui transmitindo um pouquinho do meu conhecimento para vocês e um pouquinho da minha trajetória, principalmente ligada à liderança e gestão. Então, meu nome é Raylan Felipe, sou gestor da Smart Fit, da maior rede de academias da América Latina, há cerca de 4 anos. Estou na empresa há 5 anos, sou formado também em educação física, mas sempre foi meu objetivo atuar na parte de liderança e gestão. Então, eu já tinha algo meio que traçado, e o meu objetivo sempre foi esse, realmente, de lidar com pessoas, transformar a vida de pessoas e, acima de tudo, qualificar pessoas ao mercado de trabalho. Então, eu acredito muito na educação física, eu sei que o objetivo dessas pessoas sempre é mudar a vida de alguém, então, o meu objetivo também de colaborar, de corroborar com o crescimento da educação física é justamente através da liderança e da gestão em desenvolver pessoas. Então, eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre esse aspecto inaudito, que é, de fato, algo que ocorreu comigo, que eu propiciei a execução, e eu quero compartilhar com vocês para que isso também contribua, de alguma forma, dentro do aspecto profissional de cada um e, acima de tudo, da liderança de todos vocês dentro de um aspecto profissional e o aspecto pessoal também. Então, desde já, sejam muito bem-vindos, obrigado a presença de todos, principalmente nesse feriado, não tem dia para aprender, né, Igor? Então, apesar de tudo, independente do dia, a gente não sabe, nosso corpo ele não sabe que é um feriado, então vamos aprender um pouquinho mais. Eu quero compartilhar aqui com vocês, primeiramente, uma frase que realmente foi aquilo que eu coloquei em prática dentro do meu aspecto profissional. Então, não são as respostas que movem o mundo, são, de fato, as perguntas. Então, você já se perguntou hoje por que você acordou hoje? Você já conseguiu se perguntar o que você faz que colabora de alguma forma com o mundo, com as pessoas? Então, esse foi o primeiro aspecto que eu desenvolvi dentro da liderança e da gestão, onde eu precisava, de fato, compartilhar com as pessoas mais conhecimento e eu precisava também compartilhar comigo mesmo mais desenvolvimento. Então, acima de tudo, para que eu pudesse fazer um desenvolvimento de outras pessoas, eu precisaria primeiramente me desenvolver. Só que aí parte do princípio o quê? O meu primeiro evento dentro da Smart Fit, eu tinha 22 anos. Tinha acabado de me formar em educação física e eu não entendia, de fato, a magnitude da empresa, onde eu queria chegar e como eu ia, de alguma forma, me desenvolver e, acima de tudo, desenvolver pessoas. Então, era tudo muito... Eu estava muito perdido, tinha muitas informações dentro desses aspectos e eu precisava entender, de fato, qual era o meu propósito dentro do mundo da empresa e entre outras coisas. Então, eu precisei, primeiramente, me fazer perguntas. Então, de fato, eu me fiz várias perguntas dentro desses aspectos de desenvolvimento
e eu precisava chegar nessas respostas. Né? Não apenas poderia parar nessas perguntas. Então, eu comecei a fazer essas respostas e, com base nisso, eu consegui me desenvolver. Só que, acima de tudo, eu me encontrava como um cara, de certa forma, como diria Emily Durkheim, em anomia. O que seria anomia? É o fato onde você não pertence ou é nada dentro do mundo. Então, você não consegue pertencer a nada e nem a ninguém. Então, eu me encontrava nesse ponto, eu entendia que eu não conseguia colaborar com ninguém, não conseguia colaborar no meio. E aí foi esse dia, nessa mesma foto que eu coloquei no slide, que eu matei um cara. Esse cara, de alguma forma, ele me deixava muito criticado, ele me colocava para baixo, ele me atrasava em diversos pontos e contribuía negativamente para vários aspectos profissionais e pessoais meus. Então, nessa data, em 2019, eu precisei matar esse cara, porque ele me prejudicava muito. E esse cara nada mais era do que eu mesmo. Eu matei essa pessoa que realmente me deixava para baixo, que me colocava em pontos negativos e que me atrasava em vários aspectos. Eu precisei me livrar dele para eu me tornar o que eu era hoje e entender, de fato, sair da anomia, entender, de fato, a minha importância no meio e quanto eu poderia contribuir com várias pessoas. E até hoje, eu consegui fazer isso de uma certa forma, possibilitar o desenvolvimento de várias pessoas com o intuito de colaborar com o desenvolvimento delas, para que elas entendessem, de fato, a importância delas no meio, que foi aí o passo principal que eu também surgi dentro da expectativa de um bom líder. Então, você está em anomia, é a seguinte pergunta, você entender, de fato, por que você acorda hoje? Por que você acordou hoje? Você já fez essa pergunta? Por que você acordou hoje? E o que você faz para estar vivo hoje? Para compartilhar novos crescimentos, novos desenvolvimentos com as pessoas do meio. Então, eu me fazia muito essa pergunta e, dentro dessa pergunta, a gente precisa entender que a gente precisa estar preparado para se quebrar. Então, de fato, foi esse momento que eu me quebrei por dentro, que eu matei esse cara e canalizei várias informações dentro do quê? Dentro de um propósito. Eu nada mais fiz do que trazer um propósito dentro do meu aspecto pessoal e dentro do meu aspecto profissional, da liderança e da gestão. Então, eu entendi o mundo que eu precisava me desenvolver no aspecto de liderança. Então, eu precisava, primeiramente, entender o que um líder faz. E aí eu parei, me perguntei e, novamente, fiz outra pergunta. Cara, qual é a função de um líder? A função de um líder dentro do meio, isso eu falo no profissional e pessoal, a função de um líder nada mais é do que servir. Então, eu comecei a me desenvolver dentro de casa, primeiramente, servindo. Então, servir meus pais, servir meus irmãos, servir meus primos, servir todo mundo. Então, eu comecei a desenvolver o meu aspecto de liderança através do servir. Antes de tudo, precisei matar um cara que não conseguia me desenvolver, não conseguia nem servir, então não iria me tornar um líder. Então, de fato, eu consegui servir pessoas. E após servir pessoas, essas pessoas elas começaram a me identificar como alguém. Então, você não é o que você é. Você não diz, eu sou algo dentro de um meio. Não, você não consegue se identificar assim. As pessoas lhe atribuem funções. Então, essas funções são atribuídas através das pessoas. As pessoas elas repassam umas funções, tal qual como eu sou filho porque eu tenho uma mãe. Então, eu sou um filho. Agora eu tenho um sobrinho e eu sou tio. Então, meu sobrinho vai me chamar de tio. Então, eu sei que eu sou um tio. Eu sou um amigo bom porque o meu amigo fala que eu sou bom. Então, as pessoas atribuem funções a você. Não é você que atribui funções a si mesmo. Então, aí vem outra pergunta nessa pequena interpretação. Se você não tem amigo, se você não tem filho, se você não tem sobrinho, se você não tem mãe, o que você vai ser dentro do meio? Então, é um momento que você se faz perguntas e consegue entender que você vai se quebrar por dentro e vai precisar matar um cara para você se desenvolver e entender
a capacidade de onde você vai chegar. Mas para isso você precisa entender onde você está, que é o ponto A, e onde você vai, que é o ponto B. Que dentro desse processo, ele não é uma linha tênue. Ele tem pequenos procedimentos que você vai executar diariamente. Então, um processo onde você precisa entender, o primeiro passo da mudança é o reconhecimento. Eu reconhecer o que eu sou, eu reconhecer o que eu preciso mudar, é o primeiro passo. O segundo passo é você se desenvolver ao ponto de onde você quer chegar, de sair do ponto A para o ponto B. E o terceiro e último passo é você fazer pequenos processos, pequenos hábitos, onde você vai se desenvolver ao ponto de encontrar o resultado da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então, eu consegui encontrar isso o mais rápido possível, mas como eu consegui encontrar isso o mais rápido possível? Me fazendo pequenas perguntas. Então, a pequena pergunta que eu fiz, justamente naquela foto anterior, estava dentro de um voo, voltando de São Paulo, numa palestra do ISA Fitness, em 2019, antes da pandemia. Eu saí da academia na qual eu era estagiário, em 2019 ainda estava estagiando, e eu precisava fazer a equipe toda se uniu para ir para o ISA Fitness, já era uma tradição na empresa, e a gente se desenvolveu ali, organizou a viagem, e cada um comprou um curso para fazer seu autodesenvolvimento, e eu fui o único que comprei sobre gestão de liderança. Só que eu ainda era estagiário. E alguns profissionais que ali estavam já há cerca de 5, 6, 7, 8 anos em atuação, me perguntaram, cara, você ainda não foi nem professor, você ainda não é nem formado, você já quer ser gestor? E aí, ó, a única pergunta que eu fiz foi, cara, se eu não fizer agora, eu tenho certeza que eu não vou fazer nunca mais. E logo em contrapartida, logo no ano seguinte, não houve mais o ISA Fitness justamente por conta da pandemia. Então, eu consegui me desenvolver ao lado de pessoas, ali eu tive de palestra de Cauê Lascala, toda essa galera aí que ainda vem também algumas informações aí daqui para frente no curso aí que vocês vão estar, que vocês estão participando. Então, teve uma penca de gente aí que conseguiu mudar algumas percepções. Eu voltei naquele voo, naquela foto anterior, pensando, cara, a primeira pergunta que eu me fiz, qual é o meu talento? Qual que é o meu talento e qual que é a minha habilidade? Então, a gente precisa entender essa pequena diferença. Você tem um talento, mas você precisa entender que dentro desse talento você consegue atingir habilidades. Essas habilidades, elas podem ser já intrínsecas ou você pode se desenvolver ao longo do tempo. E aí a outra pergunta que eu fiz foi, qual é o meu diferencial? Cara, eu cresci, eu tenho um irmão mais velho, ele tem 1 ano a mais de idade do que eu, e eu cresci com meus pais falando, não é culpa dos meus pais, é normal, era a nossa criação, eles me comparando, falando, cara, você é muito desatento, você tá perdido, olha o teu irmão, segue o teu irmão. Só que eu olhava para o meu irmão e meu irmão conseguia canalizar vários focos ao mesmo tempo. E eu não sou um cara de muitos focos. Eu consigo focar só em uma coisa e ali eu vou. E eu ficava, cara, como é que ele consegue fazer isso, mano? E aí meus pais falavam, cara, olha o teu irmão, segue o teu irmão, faz a mesma coisa. E eu não conseguia entender de onde ele tirava esse foco e como ele conseguia atingir isso. Imagina aí, 10 anos, 12 anos, uma criança conseguir se desenvolver esse ponto. E com 20 anos, olha só quantos anos se passaram, eu escutando isso, e fui tentando me desenvolver ao ponto de entender. E que com 20 anos eu consegui entender de que eu nunca ia conseguir atingir vários focos ao mesmo tempo. Mas eu ia conseguir atingir apenas um foco. Só que, dentre esse um foco, eu consigo canalizar o máximo de energia possível para eu alcançar meus objetivos. Então, eu só precisava entender qual era o meu foco, onde eu estava, o ponto A, o ponto B, e canalizar minha energia para alcançar esse resultado o mais rápido possível. Então, eu nada mais precisei do que, gente, de um objetivo, de um propósito e pequenos hábitos para eu chegar, através dessa linha tênue,
nesse resultado o mais rápido possível. Então, eu precisava só de um alvo, e esse alvo eu ia mirar todos os dias. Então, foi onde eu consegui me desenvolver através do meu diferencial, através dos meus talentos, através das minhas habilidades. E aí veio o outro ponto que eu me fiz uma pergunta: qual o meu ponto forte? Quais os meus pontos fortes? Eu aprendi isso num livro, Descubra Seus 5 Pontos Fortes, de Clinton, e eu consegui entender que realmente eu não posso canalizar energia, volta lá do foco, da energia, eu não consigo canalizar energia nos meus pontos negativos e nos meus pontos fracos. O meu ponto fraco eu só preciso deixar ele numa gavetinha aqui guardado, não posso demonstrar para as pessoas, para os demais, para os meus liderados, para os meus gestores superiores, eu só preciso realmente guardá-los para que mais à frente eu consiga desenvolver o mais rápido possível meus pontos fortes. Então, a gente volta ali a uma percepção de uma educação um tanto quanto retrógrada, que é o que acontecia também comigo. Eu não era muito bom em matemática, eu não era muito bom em física. Então, quando eu chegava no final do semestre nas provas, meus pais falavam, ó, vamos fazer reforço de matemática e física. E eu falava, caraca, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender para onde vai o X, o Y, que tem uma barra que corta no meio, que vai para baixo um número, que do nada aparece um ponto. Eu não conseguia entender isso. E os meus pais, eles não tinham essa responsabilidade também. E eles me colocavam para fazer o que eu era mais fraco, meu ponto fraco. Porém, eles não conseguiam entender que eu era muito bom em história, em português, em redação. Então, é uma educação retrógrada, volto a dizer, que a gente não consegue dosar os nossos pontos fortes, a gente não consegue analisar os nossos pontos fortes, o que nós somos bons de fato, para a gente se desenvolver um resultado que traga de forma mais rápida possível, para a gente alcançar um resultado positivo dentro da nossa perspectiva profissional. Então, eu voltava ali, estudava física, estudava matemática, não conseguia entender nada, mas eu conseguia me desenvolver em história, conseguia me desenvolver em ciências. Eu fui uma criança que consegui gravar todos os 306 ossos do corpo quando eu tinha 10 anos. Isso me chamava muita atenção, foco e energia. Só que eu não era um cara muito bom em matemática. Em contrapartida, o meu irmão era ótimo em matemática, fez também até engenharia. Só que eu conseguia ser muito bom nesses outros pontos fortes. Então, descubra os seus pontos fortes, entenda quais são os seus pontos fortes, para que as pessoas que lhe direcionam a sua função, que lhe atribuem funções, saibam lhe atribuir as funções certas e corretas no meio. E aí eu me fiz a última pergunta. O que eu faço tão bem que levam as pessoas a comprarem de mim? Então, eu me fiz muitas perguntas, me fiz essas 4 perguntas para entender, de fato, o final, como eu conseguiria vender algo para alguém, como eu conseguiria atribuir resultados financeiros, monetários para mim também. E, acima de tudo, isso, o vender, ele vai até de você vender uma ideia. Vou dar o exemplo de quando eu cheguei aqui em Brasília. Um dos meus diretores chegou a Belém, foi conversar comigo, me perguntou como eu me via dentro da empresa no período de 5 anos. E eu fui muito sincero com ele, como eu sou basicamente todo mundo, independente se ele era diretor ou não. Eu falei, cara, eu me vejo muito longe, de fato. E aí isso assustou ele. E ele perguntou, mas por quê? Eu disse, cara, eu acho que eu consigo me desenvolver muito mais, eu acho que eu consigo resultados muito mais surpreendentes, até mesmo para mim. Só que aqui eu acredito que eu não consiga ter esse resultado positivo. E ele me fez outra pergunta. E a pergunta que ele fez foi, tá, qual é o teu diferencial? E só que eu me fiz essa pergunta há 5 anos atrás, dentro de um avião, segurando no chapéu, olhando para baixo, falando, cara, qual é o meu diferencial? E foi onde eu olhei para ele e falei, cara, eu preciso entender, ou que você me diga, ou preciso entender, vivenciar dentro da empresa, o que a sua empresa está passando, e eu preciso apenas de 2 semestres para resolver isso daí, para te dar um resultado. E aí foi quando um momento que ele perguntou, tá, para onde tu quer ir? Aí eu falei, nesse estágio eu ainda não cheguei, então eu vou precisar de um tempo para pensar. Nessa pergunta eu ainda não cheguei. Então,
Eu já sabia o meu diferencial. Imagina só eu chegar para o diretor de uma multinacional e falar, cara, eu não sei meu diferencial. Depois de 4 anos de liderança, depois de 4 anos de aprendizado, depois de 4 anos de desenvolvimento de pessoas, depois de 4 anos desenvolvendo 3 equipes de muitos resultados, de resultados altamente positivos, e eu não consegui repassar qual é o meu diferencial. Então, foi o ponto que eu consegui compreender e eu consigo desenvolver isso de forma muito mais fácil, muito mais rápida, independente de qual é a pessoa. Ela pode ser meus pais, ela pode ser meu irmão, ela pode ser meu diretor, pode ser meu superior, pode ser meu subordinado, pode ser qualquer um. E essas perguntas eu faço dentro de um processo seletivo também. O candidato que vem para determinada vaga, eu também faço essas perguntas. Cara, qual é o teu talento? Quais as tuas habilidades? Qual é o teu diferencial? Teus pontos fortes? O que você faz que ninguém faz? Então, geralmente, na verdade, 90% das pessoas chegam a me responder, cara, eu sou pontual, eu sou organizado. Eu falo, cara, eu tenho 5 professores dentro do meu salão de musculação que nunca atrasaram. Qual é o teu diferencial? O que você faz que ninguém faz? Ah, eu sou comunicativo. Cara, todo mundo aqui consegue falar, desenrolar, consegue hablar com todo mundo aqui. Qual o teu diferencial? Então, façam perguntas a vocês mesmos para saber, para entender qual é o seu diferencial. O que eu faço no mundo? Porque o mundo não faz sentido, nada faz sentido. Se a gente for parar para pensar, para entender, nada faz sentido, time. A gente está dentro de uma rocha que gira num plano em frente a uma outra rocha que brilha e aquece, então nada faz sentido. Mas não é porque não faz sentido que a gente não consegue explicar. Então, é só não é porque não faz sentido que a gente consiga explicar. Então, de fato, a gente precisa entender qual é o nosso propósito. E aí eu trago para vocês a percepção de propósito. O que é o propósito, de fato? Todo mundo fala, você precisa de um propósito, precisa de um propósito. Mas qual é o seu propósito? Vocês pararam já para se perguntar qual é o meu propósito dentro das expectativas de pessoas e afins? Porque a gente precisa ter, nós teremos dentro da nossa vida dezenas, centenas, milhões de propósitos durante toda a nossa vida. Então, a gente precisa entender o que é o propósito. O propósito nada mais é, numa função, é uma intenção, um projeto, um desejo. Daí é o nosso propósito. Então, desejos vão ser nossos propósitos, processos, projetos, tudo vai ser propósito. Intenção, determinação, tudo vai ser propósito. E, no fato, ele é uma busca, um objetivo e uma finalidade. Tá? É o ponto B, nosso propósito. Só que, para isso, a gente precisa entender o ponto A e obter pequenos resultados para chegar no nosso propósito. Mas, acima de tudo, qual é o seu propósito? É isso que eu quero entender. Qual que é o seu propósito? Qual é o seu propósito no meio? Qual é o seu propósito dentro dessa família? Qual é o seu propósito dentro do seu ambiente, do seu aspecto profissional? Qual que é o seu propósito? Então, a gente olha aqui, imagina a gente dentro de uma sala com vários papéis voando e a gente sem saber o que é o nosso propósito. Então, o psiquiatra Viktor Frankl, ele faz uma pergunta que é da seguinte forma: se você não sabe qual é o seu propósito, a seguinte pergunta é: por que você ainda não morreu? E aí a resposta dessa pergunta é justamente o propósito. Nós, seres humanos, a gente sobrevive, na verdade, a gente vive numa neodinâmica. O que é neodinâmica? Neodinâmica nada mais é do que uma função. Imagina aí um violão com uma corda que não pode estar nem muito esticada e também ela não pode estar muito frouxa. Ela tem que estar na medida certa, ela tem que estar na pressão certa. Então, nada mais é do que uma pressão onde a gente sobrevive diariamente. Então, a gente precisa entender que a gente vive nessa pressão. Só que a gente precisa entender qual é o nosso propósito. E o propósito vem da pergunta que você ainda não conseguiu responder, ou que você se respondeu, cara, é por conta dos meus pais, é por conta do meu filho. Então, é justamente esse ponto que você vai sobreviver, que você vai viver, que você vai se desenvolver, é ligado a esse ponto.
Então, não foque em catalisadores. Quais são os catalisadores? Dinheiro, coisas que a gente realmente possui e que a gente consegue palpar. Coisas palpáveis são os nossos catalisadores. Os catalisadores, eles são apenas energia que a gente vai usufruir diariamente para chegar aos nossos propósitos. Mas e no final do dia, você vai deitar a cabeça no travesseiro, vai dormir, vai falar assim, cara, não faz sentido. E lembra, nada no mundo faz sentido, né? A gente está na rocha. Então, no final das contas, você vai olhar, cara, eu preciso de mais. E aí você vai comprar outra coisa, você vai comprar um carro. Não, pô, mas eu preciso de mais, não está fazendo sentido. Aí você vai comprar uma casa. Preciso de mais. E aí você vai comprando, e aí você lembra do que eu falei logo no início, falei de Emily Durkheim. E aí você vai cair na anomia. Anomia, você sabe os aspectos da anomia, né? Então, gera depressão, gera ansiedade. Então, você vai conseguir tratar ela como se fosse uma dor muscular. Uma dor muscular, você toma ali, resolve e tá tudo bem. Mas você vai só tomando remédio. Só tomando remédio. Continua fazendo as mesmas atividades e tomando remédio para tirar a dor. Você não vai curar a dor. Você só vai amenizar essa dor. Então, se você focar só nos catalisadores, você nunca vai atingir o propósito. E você precisa entender que o propósito ele está ligado ao meio, às pessoas, ao que você se identifica e o que as pessoas atribuem a você. Só que aí você identificou seu propósito. Meu propósito pessoal, meu propósito profissional, eu consegui identificar. E o que você precisa fazer? A gente aplica o Círculo Dourado. Círculo Dourado de Simon Sinek, que nada mais é o que, o como e o porquê. Então, você vai entender ali num círculo o quê. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu faço? Então, já voltam as perguntas. O que eu faço? O que eu preciso fazer? Qual é a minha intenção de fazer isso? Onde eu vou chegar? E aí chega o momento que você interpreta, você vai afunilando do como fazer. Como eu vou fazer isso daqui? Como eu tenho que fazer? Como eu tenho que executar isso daí? Qual que é o meu plano? E como eu vou executar esse plano que as pessoas entendam ele diariamente? Que as pessoas executem ele da melhor forma possível diariamente. Que as pessoas canalizem dentro de um propósito para a gente chegar num resultado positivo. E aí chega na última pergunta, que é o porquê fazer. Então, chega no propósito do porquê que eu faço isso todos os dias. Então, dentro da liderança, tia, eu preciso entender, eu preciso focar, preciso primeiramente desfocar dos catalisadores, tá? Que a gente trabalha com pessoas. As pessoas são baseadas nos catalisadores. Catalisadores são o quê? Que eu consigo palpar. Então, eu preciso fugir disso. Então, eu preciso trazer o propósito. Agora, imagina, eu não consigo traçar um propósito para mim, pessoal, que é uma pessoa. Agora, imagina dentro de uma empresa que a gente tem ali 20, 30 funcionários e que todos eles precisam ter um propósito. E aí é o momento que eu fujo da administração e vou para a liderança. Que eu faço o Círculo Dourado e trago para eles o que a gente faz, quais as habilidades que a gente vai desenvolver dentro desse processo, qual a ideia, como a gente vai fazer, como a gente vai usufruir dessas habilidades, como a gente vai colocar isso de maneira assídua, diariamente, a energia e o porquê que a gente faz, que é o nosso objetivo, o nosso propósito. Nosso propósito é chegar em um resultado X. Então, para chegar nesse resultado X, eu preciso entender o que eu vou fazer, como eu vou fazer e o porquê que eu faço ele. Então, o Círculo Dourado de Simon Sinek, que a gente precisa colocar em prática dentro dos objetivos de uma empresa, dentro dos nossos objetivos pessoais, dentro dos objetivos da nossa família, dentro dos objetivos do meu cônjuge. Vou dar um exemplo novamente pessoal. Hoje, eu e minha esposa, a gente já tem objetivos daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos, a gente já se determinou, cara, eu quero que você faça isso daqui. Então, eu já atribuí funções, já alinhei a minha esposa, a gente já se alinhou,
E a gente já se atribuiu funções de onde a gente vai chegar. Só que a gente já tem um propósito. Agora, como eu vou fazer isso daí? O que eu tenho que fazer para chegar nisso? Então, é um momento que a gente consegue entender, fugir dos catalisadores e entender, de fato, o propósito, de onde eu vou chegar, qual a busca que eu vou executar, onde a gente está do ponto A para o ponto B e executar isso diariamente para a gente chegar nesse resultado. Tranquilo, time? E aí é o momento que a gente traça esse objetivo, esse propósito para alcançar os nossos resultados dentro de aspectos profissionais e pessoais. Isso vai depender de cada um de vocês, onde vocês vão traçar o propósito de vocês. Como eu disse, ao longo da nossa vida, vamos ter dezenas, centenas, milhões de propósitos. Mas ele pode ser também, ele pode se passar por um catalisador. E catalisador, vocês sabem como é que funciona. Não vai levar, não vai durar a longo prazo. E aqui, o que é que eu ganhei com isso, time? O que é que eu consegui conquistar durante isso tudo? Foi um primeiro momento onde eu consegui chegar na minha graduação, me tornava educador físico. Em 2019, no período de, basicamente, 6 a 7, 8 meses, eu consegui ser o melhor professor dentro da empresa, consegui ser o melhor educador dentro da empresa, me desenvolvi exorbitantemente dentro da empresa, as pessoas me conheciam, consegui ganhar muito catalisador, só que não era esse meu propósito, eu queria me tornar um gestor, precisava me tornar um líder. E aí foi quando eu me tornei um líder, dentro de 6 meses, ao período de pandemia também, me tornei um líder. Agora imagina, vocês acham que com 23 anos, foi quando eu me tornei um gestor da maior rede de academias da América Latina, de uma multinacional, vocês acham que eu sabia de tudo sobre a vida, sobre gestão, sobre administração? Então eu tive que encontrar um propósito. Meu primeiro propósito era me tornar um gestor. E o segundo propósito era desenvolver pessoas. Então não era ganhar mais, não era ter mais dinheiro, nem mais habilidade. Meu propósito era desenvolver pessoas. E quando eu analiso essas informações e consigo me direcionar ao ponto de desenvolver essas pessoas, eu consigo alcançar os meus resultados de forma muito mais rápida. Então, eu entendi que eu tinha 23 anos, que eu não sabia de tudo, que eu não era o melhor, nem era o pior. Sempre me coloquei numa condição de não me comparar com as pessoas e de me colocar numa condição que eu sou diferente, que eu sou uma pessoa diferente, que eu trago informações diferentes, que eu trago desenvolvimentos diferentes. Então, foi nesse ponto que eu consegui me desenvolver em 6 meses, me tornei um gestor, e agora eu estava no outro lado. Eu estava num momento onde eu precisava entender as pessoas e eu precisava servi-las. E imagina só como a gente consegue servir com 23 anos. Eu fazia essa pergunta para os meus colegas de trabalho, eu falava, cara, o que você fazia com 23 anos? Fazia tudo, menos ser um gestor, menos ser um líder. Então, eu precisei me desenvolver isso, tanto dentro de casa, quanto na minha área profissional. Então, foi um momento que eu consegui desenvolver pessoas e, acima de tudo, quando eu desenvolvia alguém, essa pessoa me desenvolvia. Eu desenvolvia um profissional e essa pessoa me desenvolvia. Essa era a lei do retorno. Retornava. Eu desenvolvia alguém, essa pessoa me desenvolvia. Então, dentro de todo esse período, eu consegui desenvolver novos 5 líderes da empresa. Hoje a gente tem líder em Manaus, que passou sobre minha gestão. Deixei 2 líderes em atuação em Belém e desenvolvi outros 3 líderes dentro desses aspectos todos. Então, eu consegui me propor a isso em desenvolver pessoas. Esse foi o meu outro propósito. E aí foi quando eu cheguei em Brasília, em 2024, depois de me tornar a 15ª unidade, com um nível de satisfação do cliente da melhor do Brasil. Para vocês terem ideia, possuímos mais de 800 unidades no Brasil e eu consegui colocar
a unidade do Mário Covas, em Belém, como 15ª a nível Brasil. Então, foi o momento em que eu consegui também desenvolver propósito de pessoas. Eu tracei um propósito, tracei um objetivo e canalizei as energias no ponto certo. E as pessoas também buscaram, junto comigo, alcançar esse propósito, esse objetivo que a gente trouxe em conjunto. Só que para isso eu trouxe também um círculo dourado de como a gente conseguia alcançar o resultado, de como fazer, o porquê fazer e o que a gente precisa fazer para alcançar esses resultados. E com tudo isso, eu desenvolvi habilidades, né? Então, não só gerei resultados, eu também desenvolvi habilidades. A primeira habilidade que eu consegui desenvolver foi o foco. Lembra lá? Foco. Foco, onde eu conseguia canalizar minhas energias da melhor forma possível e chegar nos resultados que eu queria. Então, tudo isso aconteceu, time, na base de 5 anos. Então, eu tenho 5 anos de formado, tenho 5 anos de empresa, 4 anos de liderança, e tudo isso aconteceu dentro de 5 anos. Então, é a base do foco e a energia que você canaliza dentro dos objetivos que você vai desenvolver. A disciplina foi o fator primordial dentro de fazer tudo que eu tinha que fazer, independente do meu humor, independente da estação que a gente estava tendo, independente da energia que eu tinha, independente de tudo. Eu tinha que ter disciplina, eu tinha que executar tudo. E eu trago para vocês outro exemplo pessoal, onde no período que eu me tornei gestor, eu perdi minha avó no período da Covid, do pós-Covid. E a minha avó que me criou. Só que no dia do velório dela, eu tinha uma reunião marcada com a minha equipe. E sabe o que eu fiz? Precisei ir para a minha reunião, porque eu tinha o meu propósito, eu tinha um compromisso marcado com outras dezenas de pessoas. Então, o meu momento para usufruir daquelas lembranças, eu usufruo diariamente quando eu penso na pessoa que me criou, na pessoa que me desenvolveu, na pessoa que me determinou, que me mostrou o que era o mundo de fato. E ali era só um momento de despedida e eu não ia me despedir dela. Eu precisava canalizar minhas energias em direção ao ponto de eu chegar, de alcançar o meu propósito o mais rápido possível. Então, eu tinha um compromisso com pessoas que estavam vivas e eu precisava ter disciplina para isso. Então, independente do que aconteceu, time, façam aquilo que tem que ser feito. Então, eu poderia ter muito bem falado, time, vou cancelar, realmente. Então, não cancelei porque eu tinha um compromisso, eu tive que ter disciplina para alcançar esses resultados. Outro ponto é a constância. Cara, constância de você fazer todo dia é disciplina. E você fazer, independente do resultado que você vai obter, é constância. Então, vai ter um dia que o seu 1% vai ser o seu 100%. E tá tudo bem. Você só precisa executar. É um passo de cada vez. Um dia você dá um passo mais longo, outro dia você dá um passo mais curto. Mas que seja um passo. Você não fique parado. Relacionamento. Consegui me relacionar com milhões de pessoas que passavam dentro das unidades, dentro da empresa. Conheci centenas de pessoas no Brasil inteiro, na América Latina. Então, é um relacionamento que eu consegui desenvolver. Sempre fui bom nisso. Também, né, Ricardo? Tive um pai ali que sabe se relacionar bem. Então, eu consegui aprender muito com ele essa questão de relacionamento, soube me relacionar, soube me desenvolver, soube me compartilhar ideias e, acima de tudo, a confiança. Confiança onde você vai chegar, confiança no que você vai traçar, sua autoconfiança também é importante dentro desse processo. E essas foram as habilidades que eu adquiri dentro desse caminho inteiro que eu me desenvolvi como um gestor, como um administrador e também como uma pessoa, que a gente não vai se desenvolver só dentro do aspecto profissional, a gente vai se desenvolver também dentro do aspecto pessoal. E, por fim, time, eu trago uma frase de um cara que admiro muito, também meu pai me ensinou a gostar,
que é do Kobe Bryant. Se você não acredita em si mesmo, cara, ninguém fará isso por você, bicho. Ninguém fará isso por você. Se você não acredita no seu potencial, se você não sabe o que você quer, ninguém fará isso por você. Então, eu já deixo aqui meu muito obrigado. Essas são as minhas redes sociais. Esse foi um pouco dos aspectos que eu vivenciei dentro da liderança e o que eu precisei me desenvolver com tão pouco tempo, com apenas 23 anos, e chegar nos resultados que eu obtive dentro de centenas de pessoas que também estavam dentro da empresa. E como eu também consegui desenvolver pessoas dentro desses aspectos. Meu muito obrigado. Muito bem, professor. Meus parabéns. Muito interessante mesmo. Fico muito feliz quando as palestras do evento, quando as mesas, elas vão se encaixando. Então, muita coisa que você colocou já está muito bem relacionada com o que aconteceu ontem no nosso evento. Eu sei que você não teria tanto tempo de estar vendo, mas se tiver, continue aí, nós vamos ter até sexta-feira. E eu queria destacar aqui alguns pontos, né? Temos aí mais ou menos uns 10, 15 minutos. Caso alguém queira, é só levantar a mão. Enquanto isso, eu vou falando aqui alguns pontos que eu destaquei de grande importância, né? Começar pela própria idade que você tem, né? Você falou que está com 23 anos, não é isso? E muito jovem, mas muito maduro, né? Com grandes responsabilidades assumidas à medida em que você trabalhou as suas questões pessoais, definiu suas metas, seus focos, e daí em diante foi assumir uma unidade numa cidade que é, digamos, vista pelo Brasil inteiro, né, se não pelo mundo, né, que é do Distrito Federal. Então, isso é algo fantástico. Você já respondeu aqui uma pergunta que eu faria. O Brasil, você disse que a tua empresa está em 800 unidades, né? E eu queria saber, não sei se você tem esse número, quantas unidades tem no Pará e quais outros países, quantos países, mais ou menos, a Smart Fit faz parte? Só a nível de correção, hoje não, o meu aspecto visual ele não mostra de fato minha idade. Hoje eu estou com 28, mas eu comecei com 23. Tá. Foi meu primeiro ano de gestão, foi justamente em uma unidade de Belém, foi na unidade do Maitá, onde temos hoje 6 unidades, todas franquias, tá? Todas elas são franqueadas. Então, em Belém mesmo, temos 6 unidades, onde eu atuei na unidade do Mário Covas, Castanheira e o Maitá, que foi onde eu comecei como gestor com 23 anos. A outra pergunta foi no... No Pará tem quantas, você sabe? 6 unidades da Smart Fit. Não, é só em Belém mesmo? Só em Belém. Hoje a gente está com um processo de expansão para outras regiões do Pará. Em quantos países vocês estão? Hoje a gente está em 14 países. 14 países. Ali, República Dominicana, entre outros países. Não vou conseguir traçar todos eles, mas são 14 países. Bem, eu gostei muito logo de início, né, quando você, de forma muito precisa... Bom, em relação à idade, eu não retiro, né? 28 anos também é jovem pra caramba. Quando você colocou o primeiro slide, eu matei um cara, ali foi um novo começo, né? Então, eu acho que isso foi a virada da chave, né, na sua vida. Eu acho que isso é fantástico. O servir, você colocou aí um bom exemplo de inteligência existencial que nós discutimos ontem aqui, né, que parte, para mim, dos princípios cristãos, onde você tem essa finalidade, né? Então, eu acho que você está dentro dessa observação. Qual é o nosso papel na vida? Tem a ver com a minha inteligência interpessoal e intrapessoal, né, para chegar na existencial. Também nós falávamos isso ontem. No seu slide 2, para isso precisei me perguntar, né? Quando é questionado por uma empresa, isso é talvez o momento mais difícil, e para muitos é o momento de ser colocado para fora. Porque, às vezes, a pessoa inventa tanta resposta no intuito de querer acertar,
quando a sinceridade, às vezes, vale muito mais do que você tentar ser o inteligente. Você foi muito inteligente emocionalmente para responder. Eu conheci um pouco a sua história por meio do seu pai e fiquei muito interessado, né? Por isso o convite, e estou muito feliz de você ter aceitado estar aqui com a gente, socializando essas experiências. Nessa do questionamento, eu chamo muita atenção, eu uso há muitos anos um livro, Quer Ser Bom Aluno, bora lá, de um português, né? Porque aquilo que você colocou, quais são os seus diferenciais, o que que você tem, e as pessoas às vezes dizem, eu não falto, eu não chego atrasado, e não diz nada mais do que as suas obrigações, né? O que vai além disso. Eu pergunto para os meus alunos, perguntava pelo menos na faculdade, que agora eu estou de licença já, por que que você se acha ser bom aluno? Porque eu fico prestando atenção, porque eu não falto, eu chego na hora e tal. Tá bom, até aí você não disse nada de ser bom aluno, você falou do que você tem que fazer. Agora, o que vai além disso? Por exemplo, as leituras não obrigatórias, complementares, é uma coisa que vai além disso, né? Então, isso é muito importante, para mim isso está ligado à inteligência, às inteligências delineadas por Hal Gardner, por exemplo, né? Propósito, eu acho que até escrevi aqui, Very Potter, né? Que é de um outro autor, eu sempre trabalho em cima disso, né? Se você não tem propósito, qualquer coisa que vá serve, né? Você tem que ter muito claro. Eu estou aqui com vários orientandos de mestrado e doutorado. O pessoal da faculdade, eu dizia assim, você já está aqui dentro, você já está fazendo mestrado, então esse propósito você já alcançou. Agora, qual é o próximo? Você quer fazer a melhor dissertação possível, você quer acabar no menor tempo possível, você quer publicar, você quer... são outros propósitos. Propósitos, as pessoas imaginam que você cria um e fica com ele esperando o resto da vida. Não. O propósito alcançado ele tem que ser já refeito, repensado, modificado, senão você vai estagnar, né? Você vai parar aquilo. Independente dos catalisadores. Os catalisadores, para mim, também eu acho que são consequências, porém, até pode ser um propósito, né? Eu posso ter como propósito trabalhar duro por 4 anos para comprar minha casa. Ótimo, não tem nenhum mal, né? Mas eu não posso depender só dos catalisadores, porque senão, quando eu atingo os catalisadores, eu não respondo mais, eu não sou feliz, né? Então, a gente começa a entrar num declínio. Então, é muito bom ver o jovem, ver o mais velho, com a mesma garra, com a vontade. Então, significa que eles ainda estão com os propósitos à flor da pele, né? O exemplo do Círculo Dourado, espetacular, né? O que fazer, como fazer, por que fazer. As pessoas se brincassem diariamente ou semanal com essas perguntas, iam ver o que pode modificar. Ontem à noite eu dei aqui, no final da noite, uma conferência sobre a leitura, a importância da leitura. Então, se você não criar os seus propósitos e não delinear esse seu círculo dourado, você não vai chegar a lugar nenhum, né? E eu estava mostrando isso até num exemplo da leitura. Bom, conflitos, né? Isso aqui que é interessante. É normal, é natural, e nós precisamos saber isso, treinar isso, e me parece que a sua empresa ela é muito preocupada, né, com os treinamentos, né? Senão ela não teria 800 unidades, está em 14 países, né? Então isso já é um fator importantíssimo, porque eu tenho meu propósito pessoal e tenho os propósitos empresarial, né, que pode não bater com o meu, mas se estou na empresa, eu preciso adequar os meus propósitos até onde eu acho que é interessante, como você fez. Seu propósito em Belém já tinha estourado, né? Talvez, se não aparecesse a oportunidade, você soube pegar a oportunidade, talvez você não tivesse na empresa, né? Porque você viu que para ti não estava mais dando isso. Nem a empresa reconhecia. Então, às vezes, uma empresa perde muitos bons profissionais por não trabalhar, não perceber, não oportunizar situações que evitem esse conflito maior, que o conflito é bom. O conflito faz a gente crescer, faz a gente andar, né? Mas se eu não souber trabalhar esse conflito, eu vou ter aquela comissária de bordo que teve o seu propósito de ser comissária de bordo no avião,
e toda vez que entra passageiro, ela fica com raiva, né? Porque talvez isso é muito comum no serviço público, né? O cara quer fazer concurso, mas não quer atender público, e ele fez para atender público, por exemplo, né? Então, esses conflitos precisam ser muito bem trabalhados, senão você vai ter muitos profissionais até ganhando bem, mas muito infelizes, e com isso ele não serve ninguém, né? Como você falou, serve muito mal, né? Já tem uma escrita aqui, eu já vou passar a bola. Eu quero ainda dizer, Aylan, que a sua trajetória, em pouco tempo, ela é muito bonita, muito promissora. E já de antemão, espero contar com vocês você em outros momentos nossos, seja em seminário, seja numa oficina, seja nos nossos eventos, porque eu acho que você ainda tem muita coisa para contar para a gente, né? Com certeza, é um grande aprendizado. Nós estamos também com uma escola de negócios e vamos entrar em contato com vocês, com a sua rede, e uma das finalidades, dentre as muitas que nós temos, é a possibilidade de abrir estágios, né, para acadêmicos, de abrir intercâmbios para profissionais, né, levar profissionais às unidades principais, por exemplo, do país ou de outros países. Então, já começaríamos aí depois a conversar sobre as questões burocráticas, né, que existem, obviamente, em cada empresa. Mas, assim, como coordenador geral dos eventos, eu estou muito feliz em ter tido você aqui com a gente. Meus parabéns, né, de coração, e que você continue se dedicando como aparentemente faz, que com certeza é um futuro muito promissor. Bom? Janaína, diga lá. Primeiro, parabenizar o Railan pela excelente palestra. Nós que temos um pouco de experiência nessa área, né, de gerenciamento, eu gerenciei por muito tempo o Sistema S, de SESC, a gente sabe as dificuldades, né, Railan? Mas a gente vê aí um jovem, como você falou, né, Ricardo? Eu olhei para o Railan e ele falando, eu pensei, meu Deus, 23 anos, né? Nós lembramos lá nos nossos 23 anos, que faz tempo, mas a gente lembra, né? E como deve ter sido grandes desafios para o Railan. Parabéns pela sua trajetória. Eu acho que o que você falou foi muito, muito legal o teu conteúdo. O que me marcou muito foi a palavra servir. Eu acho que você acertou em cheio. O servir, para mim, é uma das grandes características dos grandes líderes. É você saber servir. É o pulo do gato, né, Railan? Você falou muito do retorno, então você está no caminho certo, viu? Muito jovem. Eu olhei para você, pensei no meu filho. Quem me dera que meu filho tivesse a tua cabeça com 23 anos, né? Então, parabéns pela trajetória. E eu tenho uma pergunta para você. Eu sou da área do yoga, tá, Railan? Então, hoje eu formo professores de yoga, escolhi para minha vida duas atividades que foi o yoga e o pilates. E eu gostaria de saber de ti qual é a visão da Selfit sobre yoga, porque eu conheço vários amigos aqui em Belém que trabalham na Selfit, né? Inclusive eu conheço um pouco da sua academia, que é uma rede de academias muito comprometida, né? A gente sabe que tem muitos cursos de liderança, por isso que vocês são assim muito bem preparados. E eu gostaria de saber qual é a visão da Selfit em relação ao yoga, se tem em outros estados o yoga. Me fala um pouquinho sobre o yoga e a relação com a Selfit. Vamos lá. Obrigado primeiramente, tá, Janaína, pelo seu compartilhamento. Eu acredito que, vindo de você aí, com a sua experiência, eu acredito que, de fato, você consegue entender um pouquinho também do que eu passei. Imagina só também as outras dificuldades que eu passei também por ser muito novo, né? Então, se eu tenho essa cara de garoto agora com 28, imagina com 23, né? Parecia que eu tinha 15. Mas só corrigindo também, é sobre a Smart, tá? A Smart Fit, ela já tem esse conceito, né? De uma academia low cost. O low cost, ele vem de uma percepção de uma criação, na verdade, de um modelo americano. Então, que significa baixo custo. Então, nesse baixo custo, a gente apenas oferece ou aulas coletivas, que são as aulas de ginástica, aulas localizadas e afins, ou cardio e musculação.
Então, a Smart é uma empresa que é bem chutinha, né, que é bem redondinha, e ela não trabalha com outras modalidades, justamente vindo por esse modelo low cost. Porém, o grupo Smart Fit hoje ele já conta com diversas outras empresas dentro desses aspectos também, que já vai da nova aquisição de bikes, né, até mesmo ao yoga, que é o que a gente chama de pequenos estúdios, são micro gyms, que são pequenos estúdios em um só lugar. Então, a gente também conta com esses estúdios que a gente chama de Vidya. Então, se você puder procurar um pouquinho lá sobre o Vidya, é uma modalidade da empresa e também é um microgym, que é um pequeno estúdio, onde você desenvolve apenas a modalidade do yoga. Bem como agora a gente tem aí a Velocity, também, que é só sobre o spinning, as bikes, enfim. Então, são pequenos estúdios, são os microgyms, que a gente consegue desenvolver ali, consegue direcionar, na verdade, para aquele público. Então, hoje a empresa ela já consegue analisar esses fatores e já consegue entender também para onde o nosso mercado está crescendo, né? O mercado da educação física ele está crescendo absurdamente após a pandemia, e a empresa ela consegue entender que ela consegue direcionar isso de formas sem mesmo subtrair ali o principal aspecto dela, o principal produto dela, que é a Smart Fit, que é o low cost. Então, a empresa ela conseguiu direcionar para esses pequenos estúdios essas atividades de desenvolvimento. Pode ser da bike até mesmo o yoga. Então, também tem o Jab House, que é onde você tem treinamentos de artes marciais. Então, são esses pequenos estúdios. Hoje, a gente conta apenas no Centro-Oeste e no Sudeste com esses microgyms, mas o objetivo daqui a 2030 é expandir para todo o Brasil. Muito bem. Alguém mais? A gente vai dar mais um tempo para mais uma pergunta, se ainda tiver. Enquanto penso aí, levantar a mão. Professor, qual é o número mais ou menos de alunos que a Smart Fit tem no Brasil, você sabe, nessas 800 unidades? No Brasil é difícil. E em Brasília, por exemplo? É porque, assim... São muitas unidades, né? Vou dar um número de unidades em Brasília. Hoje a gente está com 52, salvo me engano. Nossa, é muita unidade. Entendeu? Então, é um número grande. Tem uma moça que está aqui do meu lado, feliz da vida, porque ela é aluna da Smart Fit, a professora Vitória, né? Eu sou de lá e tudo. Né? Tá certo. Muito bem. Então, professor, nós já estamos com o próximo palestrante aí, já esperando, professor Dr. Tales, né? Queremos mais uma vez agradecer imensamente, esperamos contar com você em outra oportunidade. Nosso muito obrigado, e já a nossa colega está caminhando o seu certificado da sua palestra, tá bom? Forte abraço. Obrigado a todos vocês, obrigado novamente ao professor, a toda a equipe, e obrigado também a quem conseguiu entrar aqui no nosso link. Muito obrigado pela presença de todos, vocês colaboraram bastante aqui com esses novos aprendizados que a gente consegue compartilhar. Então, muito obrigado a todos vocês e um ótimo feriado a todos. Muito obrigado. Muito bem, pessoal.